Oi, pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam bem-vindos. Esse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha primeira experiência com a ayahuasca. Para quem não sabe, a ayahuasca é uma bebida feita através de duas plantas, que é o cipó mariri e a folha de chacrona. É possível encontrar outros nomes por aí também, porém esses são o que eu conheço. E esse chá permite que a nossa consciência se expanda, os nossos sentidos se expandam e que a gente tenha acessos profundos dentro de nós mesmos, permite que a gente possa se conectar com a divindade, com a espiritualidade, que nós possamos ver coisas que há muito tempo a gente carrega dentro da gente, a gente não consegue compreender, e lá a gente consegue estar tendo essa clareza, essa compreensão. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades tomando esse chá, mas no geral ele é um expansor da consciência. Eu escrevi minha primeira experiência nesse caderno aqui, depois, né, do processo, óbvio, porque quando a gente está lá, o processo é totalmente de meditação, silêncio, você ficar ali imóvel no seu processo, para que você tenha uma experiência mais profunda e mais agradável. E eu vou estar lendo aqui a minha primeira experiência para vocês, e depois eu vou voltando e explicando parte por parte, tudo bem? Minha primeira experiência foi em agosto de 2021. A gente está em 2022, em março, então tem pouco tempo que eu estou tomando, mas eu já pude perceber uma mudança muito significativa na minha vida. E o chá tem me proporcionado isso e eu quero estar compartilhando com vocês. A minha primeira experiência, vamos lá. Por um momento, houve uma dissolução do ego. Me senti amada, acolhida pelo universo. Pude me conectar com a minha criança interior. Permiti que ela sentisse tudo o que tinha para sentir e depois a abracei. Pudemos nos curar da sensação de abandono. A todo momento, uma voz me dizia que ninguém pertence a ninguém, mas tudo pertence ao todo. Tive acesso a uma vida passada. Eu era uma criança com síndrome de Down e eu vi que eu era muito feliz. Em outro momento, senti como se eu fosse o próprio fogo. Meu corpo queimava inteiro e eu só sentia a energia. Compreendi também que a vida nunca termina. Meu corpo se desintegrou e voltou a ser o que era inúmeras vezes. E isso me trouxe um novo significado para a morte ou para a vida. Nesse dia, morri incontáveis vezes. Fui para um lugar que existia várias formas geométricas durante todo o processo o tempo parecia que não existia. No final da sessão, achei que ficaria louca diante de tanta informação, mas depois voltei ao normal e com uma nova perspectiva sobre a vida e a espiritualidade. Então, gente, minha primeira experiência foi muito profunda, eu tive acesso a muitas coisas, muitas informações. E antes de eu tomar o chá, eu era uma pessoa um tanto quanto cética, porque eu nunca havia tido uma experiência profunda com a espiritualidade, eu nunca tinha sentido e visto nada daquelas coisas. Então, para mim foi um divisor de águas e tem sido. Então, aqui no começo, né, que eu digo que por um momento houve a dissolução do ego, quando a gente, nesse meu processo e outras vezes também, quando a gente está na força, que chama a sensação, né, de quando a gente está sob o efeito do chá, parece que o ego, a personalidade, a individualidade, ela some e você se conecta com o todo, com tudo que existe, com tudo que é. E a gente se sente parte de tudo isso, sabe? Aquela coisa de eu, que é o ego, ele deixa de existir ali e você se sente parte de tudo, tudo que existe, sem divisão, sem dissolução. É uma sensação maravilhosa. Quando eu me conectei com a minha criança interior, é porque eu fui pra lá com vários traumas, com várias dores, igual todos nós temos, e que eu nunca tinha lidado profundamente com isso, sabe? E dentro da minha história de vida, eu carrego uma questão de abandono na minha infância, e algo que me machucou durante muito tempo, e lá eu pude me conectar com essa questão, eu pude abraçar minha criança, eu pude curar a minha criança, sabe? Permitir que ela sentisse aquilo e mostrar para ela que estava tudo bem.
e que eu estava lá por ela e que eu estava lá por mim, que eu sempre estarei. E que as pessoas que entram na nossa vida, elas não são nossas, elas estão lá para compartilhar algo com a gente. Então, essa questão de abandono vem muito, às vezes, da sensação da posse, achar que aquilo é seu, que aquela pessoa é sua. E não, não é, gente. E eu pude sentir isso lá e compreender. Isso me trouxe uma nova perspectiva na minha vida, nas minhas relações. Enfim, é maravilhoso. E quando vinha a voz, né? Ninguém pertence a ninguém, mas tudo pertence ao todo. Para eu sempre me lembrar dessa questão que eu trouxe para vocês, de que as pessoas não pertencem a gente, as coisas não pertencem a gente. E, e é isso. A gente não deve ter essa questão de é meu, eu controlo isso, eu possuo isso, possuo aquilo. Não, isso é puro ego, não é real. E se a gente viver assim, a gente sempre vai sofrer. Porque se a gente viver uma vida de apego, sempre vai ter sofrimento. Porque sempre a gente vai achar que está perdendo alguma coisa, ou que aquilo é nosso e não pode pertencer a outra pessoa, enfim. Tive acesso a uma vida passada, onde eu era uma criança e eu tinha síndrome de Down. Eu não sei o que aquela vida quis mostrar pra mim, mas o que eu tirei daquilo é que eu era uma criança muito feliz e eu pude ver a pureza daquela criança, igual todas as crianças, né? E a simplicidade que é ser uma criança, a pureza que é ser uma criança, independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação. E foi isso. Eu fiquei muito feliz me reconhecendo como aquela criança, por mais que tivesse uma condição especial, que é a síndrome de Down. Isso não impediu que eu fosse feliz, não impediu que eu me conectasse com a alegria daquele momento, de estar vendo aquilo, aquela situação, aquela vida. Em outro momento, eu senti como se eu fosse o próprio fogo. Meu corpo queimava inteiro e eu só sentia energia. Essa sessão que eu fui era uma sessão xamânica, tocava música da cultura indígena e tinha uma fogueira também. E eu conectei com a energia dessa fogueira. E eu sentia meu corpo queimando, tanto que eu abri os olhos para ver se o fogo não estava me queimando, porque lá a gente fica meio assim, né? Às vezes dá medo, a gente fica com medo durante o processo, a gente quer ter controle da situação. Daí, abre os olhos, tá tudo normal. Eu não estava sendo queimado pela fogueira, graças a Deus. Mas eu senti como se eu fosse o próprio fogo, aquela energia quente, queimando todo o meu corpo. Não doía, assim, sabe? Mas eu sentia ele queimando e sentia a energia. Então, é maravilhoso você sentir a energia das coisas da natureza. É muito lindo mesmo. E eu também nunca tinha sentido antes. Eu compreendi que a vida nunca termina e que meu corpo se desintegrou e voltava a ser o que era inúmeras vezes. E isso me trouxe um novo significado para a morte e eu para a vida. Nesse dia eu morri incontáveis vezes. Acredito que muitas pessoas têm medo de morrer, né? E eu era uma dessas pessoas. Talvez eu tenha um pouco de medo ainda, mas eu estou trabalhando essa questão, porque a morte nada mais é do que uma passagem para o outro lado, sabe? A gente nunca morre de fato. E essa vida, esse corpo, ele não me pertence. Eu visto essa roupa aqui que é meu corpo, ele é emprestado e um dia eu devolvo para a terra e volto para minha casa, que é em outras dimensões, né? E ainda não descobri qual que é a minha casa, tenho trabalhado nisso também, mas isso aí é assunto para outro vídeo, outra hora, senão a gente se prolonga muito aqui. Enfim, então foi isso. Eu morri várias e várias vezes. E a primeira vez que eu comecei a morrer, a sensação de morrer era meu corpo se desintegrando todo. Ele se desmanchava todo e virava pó. Mas a primeira vez que eu comecei nesse processo de morrer, houve uma resistência da minha parte. Eu não queria morrer, porque quando eu tava lá no processo, eu não sabia se eu tava morrendo de fato ou não. Mas daí vinha todo um momento uma voz na minha cabeça para eu não ter medo e para eu aceitar o processo, porque eu ia aprender algo com aquilo. Desculpa, gente. E aí eu me joguei, aí eu permiti que eu morresse. Aí quando eu comecei a morrer, eu sentia meu corpo se desintegrando todo. E eu estava morrendo. Aí eu morria, aí eu voltava. As partículas se juntavam todas novamente, se desintegravam todas de novo, voltavam, desintegravam. Isso inúmeras vezes eu pude compreender que a morte não é o fim, na verdade, às vezes ela é o começo, é um ciclo, na verdade, né? A gente nunca morre. E foi isso que eu aprendi lá e eu pude me conectar com essa questão de morte e perder um pouco do medo.
Eu fui para um lugar que existiam várias formas geométricas e durante o processo o tempo parecia que não existia. Eu vejo muitas pessoas relatando isso também quando tomam ayahuasca. Eu ainda não sei dizer o que significa, mas muitas pessoas viajam para essa dimensão, vão para esse lugar das formas geométricas. E é tudo muito lindo, sabe? Muito colorido, e tem círculo, tem triângulo, tem quadrado, tem várias formas juntas e é maravilhoso também. E é muito lindo e quem toma um chá muitas vezes é levado para lá. Eu não sei o que significa, se alguém souber pode deixar aí nos comentários, mas é uma dimensão que muitas pessoas têm acesso quando tomam um chá. E o tempo, gente, o tempo não existe. O tempo parece que é algo que a nossa mente que criou, vamos dizer assim, para a gente compreender o que é passado, presente, futuro. Porque em outras dimensões é totalmente diferente. Parece que passou milhares de anos ou que não passou nada, sabe? É muito difícil explicar. O tempo lá é muito diferente quando você está no processo. Quando você vai para outros lugares, quando você tem essas projeções, vamos chamar assim, essas viagens. Aí foi basicamente isso. Aí no final da sessão, quando a dirigente do trabalho chama a gente para voltar para o mundo ali, para 3D, para onde a gente está naquele momento, né? Onde o nosso corpo está, nosso corpo físico está. Eu fui voltando e era muita informação que eu acessei, muitas coisas que eu senti. Aqui eu escrevi, mas as palavras são poucas, não tem palavras que descrevam a quantidade de informações, a quantidade de sensações, a quantidade de insights que a gente recebe lá. Não tem palavras que definem, sabe? Palavras são muito rasas para poder descrever tudo o que eu experienciei, que eu vivi lá. Eu tentei resumir, mas é muito mais profundo que isso, muito mais profundo que as palavras. E quando eu voltei, quando a dirigente chamou o pessoal para voltar, né, para ela dar os esclarecimentos finais, eu fiquei, meu Deus, vou ficar maluca, estou maluca. Como que eu vou conviver com todas essas informações, com tudo que eu acessei, com tudo que eu vi? Será que eu vou conseguir voltar ao normal? Ficou me vendo essas questões assim. E porque você tem acesso a vidas passadas, você vê que existem outras dimensões, outras realidades, que você não está sozinho no universo. Muito pelo contrário, existem vários e vários seres que estão te acompanhando, estão te guiando ali. É muita informação. Pra mim foi, pelo menos, porque eu não estava habituada com nada dessas coisas. E eu achei que eu ficaria maluca, não fiquei, ainda tô aqui, continuo tomando chá, pretendo continuar tomando. Vou continuar trazendo para vocês aqui, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais vídeos eu falando sobre minhas experiências com o chá, porque eu acredito que coisas que eu possa trazer para vocês possam ajudar vocês no processo de vocês de alguma forma. E também para eu sempre me lembrar das coisas que eu tenho aprendido, sabe? E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. E é isso. Vejo vocês numa próxima. Tudo de bom para vocês, muita luz e um beijo.